Seja bem-vindo a mais um Timecast. E pessoal, o assunto de hoje não pode ser outro a não ser sobre vendas, né? Então, o tema de hoje a gente trouxe um especialista que está aí no campo de batalha e que fala muito sobre esse assunto, ajuda muitas empresas, que é o Gabriel. Muito obrigado, viu, meu querido, por estar aqui. Prazer. Então, a gente vai falar como ter mais sucesso nas vendas no seu negócio, quais são os insights. Então, a gente vai ter aquele papo que você já conhece, de qualidade e de forma sincera, porque não é, ninguém aqui é aquela pessoa que estudou só ali. Aqui a gente, além de estudar, que conhecimento é importante, a gente aplica no dia a Boa. dia e trazer quem aplica, às vezes, até mais que a gente é fundamental para a gente aumentar isso. Então, esse é um momento que eu e Marcelo tá aqui estudando também, Aprendendo, né? aprendendo com experiências reais, né? Gabriel aqui. E você aí do outro lado também está no mesmo papel que a gente, tá? Então, antes de começar aqui, para a gente já aprofundar, né? Eu tenho uns recados importantes para vocês. Primeiramente, aproveita que você já está aqui, se inscreve no canal, já envia, né, o link dessa live aqui, desse episódio, para um amigo, para quem faz sentido ver esse episódio. Depois, se você tiver, né, dúvidas, a gente está com um episódio onde a gente está tirando dúvidas, né, referente aos outros episódios. E como que você faz para participar disso? Você pode vir aqui nos comentários, escrever hashtag dúvidastimecast e colocar a sua pergunta, que a gente está monitorando essa hashtag. Você pode ir lá no Instagram da Time, no meu Instagram, no No Instagram meu. do Marcelo, fazer a pergunta no direct ou mesmo nas caixinhas de pergunta que a gente vai trazer para cá num episódio onde a gente tenta sanar tudo. Então, esse é um momento onde a gente consegue conectar mais com vocês, né? E para você que está precisando aí de uma assessoria de marketing, está querendo estruturar mais os seus processos comerciais, né? Tem um card aqui que vai estar aqui, ou então aqui, né, no link da descrição, no comentário fixado, ou no próprio corpo da descrição, você tem acesso a ter um diagnóstico gratuito das suas estratégias de marketing, do seu posicionamento de marketing, onde eu ou o Marcelo vai estar liderando esse diagnóstico. 100% grátis, pessoal. Então, se tiver fácil com o celular, aponta o QR Code ali, já faz o seu cadastro ali, que o nossa equipe comercial já vai entrar em contato com você para agendar o seu horário, né? E se você tiver no celular, vai na descrição, aperta o link, vai lá, já cadastra para não esquecer e volta para cá também. Ou então espera até o final e cadastra, porque é de graça, né, gente? Aproveita, Então, né? aproveita. Hoje, graça nem injeção na testa. Mas para começar, Gabriel, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. O pessoal, a gente aqui a gente conhece, né? Pesquisou e tudo mais também, mas o pessoal que não te conhece, não sabe da sua história, da sua trajetória, conte um pouco para a gente, o pessoal de casa, quem é o Gabriel? Legal, legal. Primeiramente, muito obrigado por esse convite. Obrigado, Marcelo, Gabriel. É um prazer e uma honra estar aqui para compartilhar sobre um assunto que eu amo, que é vendas, encantamento de cliente, motivação do meu time, enfim, fazer com que o meu cliente ele não seja só um cliente, ele se torne um fã da minha marca. Isso para mim me encanta. Meu nome é Gabriel Pereira, eu tenho 35 anos, eu sou pai de gêmeos, sou gerente do Parque Guanabara, sou gerente comercial do Parque Guanabara, trabalho com vendas há 14 anos, bom tempo aí já nessa caminhada, vendendo. Eu lembro que o primeiro contato meu com vendas, eu comecei a trabalhar lá no Parque Guanabara como algodoeiro. Eu fazia algodão doce para o pessoal lá. Eu lembro que meu pai ele falou comigo o seguinte, eu estava trabalhando como operador lá no Parque Guanabara, e ele falou, você está a fim de ganhar mais? Tô. E na época eu estava fazendo faculdade, e aí ele falou, olha, eu tenho uma proposta para você. Aqui no algodão doce a gente está precisando de alguém para poder vender, e a cada algodão doce vendido você leva R$ 1. Eu falei, uai, o que tem que fazer? Só algodão doce.
Falei, é só isso? Beleza, agora vamos imaginar, eu tô com 35, há 14 anos atrás eu estava com 21, estava 20, 21 anos, eu ganhava 4 mil reais por mês, 3 mil reais, fazer 4 mil algodão doce por mês, 3 mil reais, 3 mil algodão doce por mês, então eu vi ali, poxa, só depende de mim para eu poder fazer o meu salário. Claro que não é tão simples assim, mas quando você é um vendedor, você consegue meio que fazer o seu salário, né? Só depende de você. E aí me apaixonei, comecei a trabalhar lá até que eu vi uma oportunidade de negócio dentro do parque também. Eu sempre vou trazer o parque porque é uma empresa familiar, né? Meu avô fundou o parque, faleceu em 95, e aí desde então meu pai é diretor do Parque Guanabara. E aí eu comecei a trabalhar lá como consultor de vendas. E aí, mais uma vez, só comprovou que quanto mais eu trabalhava, mais me dedicava, mais meu salário aumentava. E eu vi uma oportunidade de negócio nisso. Eu fui propus para o meu pai o seguinte, olha, eu vou montar uma empresa, eu vou fazer todo o seu marketing e o comercial, assim eu tiro algumas obrigações tributárias suas, diminuo seus colaboradores um pouco, né? Não muito, porque lá a gente tem muita gente, e você me dá uma comissão de quanto eu vender. E ali eu gostei demais e foi muito bacana porque eu consegui no primeiro ano, consegui vender o dobro do ano anterior. E assim foi. Só que eu também era um cara bem, vamos dizer assim, bem baladeiro também, né? E por algumas crenças limitantes minhas, eu achava que só trabalhando, dando suor naquilo dali, eu conseguiria alcançar meus sonhos. Eu tinha muitos, como eu tenho até hoje. E aí eu empurrava meio que com a barriga. Tinha até uma música do Zeca Pagodinho, para quem gosta de pagode, que é Deixa a Vida Me Levar. Que a vida leva eu. E eu acreditava naquilo dali. Ganhei dinheiro, sim, com muito suor no meu trabalho, mas para eu ir para o próximo nível faltava alguma coisa. A pergunta é o que faltava? O que faltava? Me instruir mais, ler mais, participar de eventos onde tinham pessoas com o mesmo propósito que eu. E não ficar no meu mundinho, sabe? Tipo assim, vou trabalhar, até porque, igual eu falei das crenças, na minha família, muitas pessoas venceram com esse pensamento. Não venceram assim de multimilionários, mas ganharam sua grana, deram uma vida boa para os filhos, e eu pensava também, não, então não precisa ir, como na época de colégio, faculdade, eu não gostava muito de estudar, então eu falei, não, trabalhar e eu gosto pra caramba de trabalhar, então vou nessa. Só que para eu poder passar para o próximo nível, faltava alguma coisa a mais. E como eu era baladeiro, então às vezes eu deixava de lado esse participar de eventos bacanas para eu me instruir melhor, para eu conhecer melhor, ler livros, estar com gente que realmente conhece do assunto para me dar conselhos que eu conseguiria sim melhorar ali. E aí eu fui empurrando com a barriga, fui empresário de uma banda sertaneja, tive uma boate também, quebrei todos nesses pensamentos de empurrar com a barriga. Tive uma lan house, e aí eu posso ter quebrado 4 empresas aí. Eu falei, não, eu tenho que voltar para o parque e focar lá. E aí deu muito certo. Só que eu não estava pensando ainda a longo prazo. Até que veio a pandemia. E vocês teve que reinventar Sim. totalmente, né? E eu entrei na pandemia, eu estava ganhando muito, muito bem. E aí assumi um aluguel caríssimo na época, caríssimo, caríssimo. E eu lembro que meu pai falou assim, você vai encarar isso daí? Eu falei, vou. Mas, cara, tá vindo a pandemia aí. Eu falei, não, isso daí é coisa da mídia. A mídia tá... Você é doido isso daí? Vai passar Vai 2, 3 meses 2, e 3 meses. Falei, ele, você vai estar mal. Eu falei, não, deixa comigo, pai, tudo controlar. E aí, veio um mês, beleza. Comecei, aí fechamos o parque em março, só que eu não lembro o dia, não lembro qual dia que foi. Fechamos, eu lembro que eu fui para academia na sexta-feira de noite e o lockdown ia começar no sábado. Saí da academia, comprei um tanto de doce, bala, nossa, vou descansar, uns 2 mesinhos ali, depois eu volto e vamos embora.
Só que não aconteceu isso. O Parque Guanabara ficou 15 meses fechado, sem receita nenhuma. Não mandamos nenhum funcionário embora, porque nós acreditávamos que ia voltar. Isso. E graças a Deus, o perfil do meu pai sempre foi muito conservador. Ele não é aquele cara de aventureiro, ele sempre foi muito conservador e tinha bastante reserva. E eu não. Minha reserva aguentou ele 2 meses, 3 meses. Aí eu já fui nele, cara, eu preciso de dinheiro que acabou. Ele, eu também não tenho dinheiro. Te avisei. E aí naquele momento tá, então já que você não quer me ajudar, vou no banco. Peguei dinheiro emprestado no banco. Juros lá na tampa. E aí, beleza. Acabou o dinheiro também, não consegui mais empréstimo. Fui em amigos. Peguei dinheiro emprestado com amigos para sustentar. Então, uma hora que minha mãe falou assim, você tem que voltar para casa. Eu falei, não, mãe. Para trás nem... Como é que eles falam? Caranguejo? Nem para trás nem para dar impulso. Não vou. O Elon Musk já falou, ó, tem que colocar ré nesse foguete, senão... Pois é. Senão não muda o ditado. O cara muda até ditado popular. Como é que pode? E aí, cara, eu... Naquilo lá, eu falei, beleza, vou ter que voltar para casa dos meus pais. E comecei, meu pai começando a emprestar dinheiro e sempre me dando uma. Tá vendo? Te avisei. E aquilo dali, cara, foi... o nosso cenário era sem perspectiva nenhuma de retorno do pai. E eu pensei comigo, poxa, foi em 2020, né? Eu tava com 32 anos, eu com 32 anos, fudido, devendo todo mundo, devendo banco. Eu tinha uma carta de crédito, que minha cabeça era tão assim, eu ia pegar um carro naquela época, eu ia pegar um carro tipo, de 400 mil, sabe? E aí, vivendo aquela ilusão, né? E sem guardar dinheiro. E aí poxa, eu vi todos os meus sonhos indo por água abaixo. Sabe quando você pega a areia do mar assim, ver caindo? Eu vi daquela forma e ali eu comecei a entrar em depressão. E meus sonhos, desde pequeno eu sempre sonhei ter isso, ter aquilo, ter uma família, tal, tal. E eu vi que não poderia não acontecer isso. Isso ainda em 2020 ou já... 2020 eu já tomando aquela pancada que ainda o não parque... tinha dado nenhum ano. Não. 2021 aí que eu afundei mesmo. E aí eu já tinha ido para casa dos meus pais. Eu lembro que eu até falo com o pessoal, depois que eu tive meu encontro com Deus, minha vida mudou. Porque antes de eu ter esse encontro, fiquei sabendo que eu seria pai também, de gêmeos. De uma, de uma mulher que eu tinha conhecido, inclusive ela vai estar me assistindo. Stephanie, te amo. Essa mulher da minha vida, obrigado por tudo, obrigado por me acompanhar e me ajudar a ser uma pessoa melhor. Te amo. E aí, eu não conhecia ela ainda. Eu tinha encontrado ela 2 vezes só na minha vida, porque a irmã dela namorava um amigo meu, e aí ela sempre falava, não, você tem que conhecer minha irmã, você tem que conhecer minha irmã, até que deu certo conhecer ela. Ela morava no Pará, interior do Pará. Conheci ela em dezembro de 2020, fevereiro de 2021 ela voltou, março, abril, se não me engano. Sou muito ruim com data, vocês me desculpem. Ela vai me liga, olha, tô grávida. Falei, você já fez exame? Ela, olha, já fez o teste, né? Perdão. Fiz, deu. Falei, não, faz de novo. Ela fez. Aí segunda, eu faço de novo. Ela, não, mas já é. Eu falei, não, faz de novo. O terceiro. Só para confirmar. Meu terceiro. Aí, cara, ela fez também. Falei, putz, aí tem aí tem um exame mesmo, que é né, fala? Tipo ultrassom. Isso, tipo ultrassom. E aí, na hora que ela fez 2. E aí, cara, aí que eu tive naquele momento, apesar deles hoje serem o maior presente que Deus deu para mim, naquele momento eu queria pular de um prédio, falando assim, porque eu não via mais nenhuma perspectiva de volta do parque. Eu estava voltando para casa dos meus pais, devendo, tive que refinanciar, não, financiar meu carro. Tipo, eu peguei uma carta de crédito, passei o carro para o meu pai, tipo, ele comprou na minha mão, o dinheiro veio para mim para eu continuar. E aí a mulher grávida
de Gêmeos, de mim, a mais de 2.000 quilômetros de distância. E eu não conhecia ela, não sabia como que era a família, não sabia quem ela era realmente. E se a família for de pessoas assim, meio doida, né? E aí eu naquilo tudo, até que um amigo meu, um grande amigo, Stephanie, da Stephanie Storm, me chamou para ir para a igreja, eu relutava, até que eu fui, entrei lá, já comecei a chorar, caramba, eu estava todo agasalhado na época, e na época não, no dia, e eu sentia um frio, um calafrio, e suava e tal, e chorava, e parecia que tudo que o pastor Jorge Linhares estava falando era para mim. E eu nunca fui, apesar de ser uma pessoa que acredita em Deus, ser uma pessoa do bem, eu nunca... Sabe quando você ia para a igreja e queria voltar? Tipo, a igreja, por exemplo, 7 horas da noite, dava 6h50, você já estava olhando que horas que ia terminar. Eu era dessas pessoas, desses caras. E aí, quando eu cheguei lá, eu não queria sair mais. E parecia que tudo estava sendo para mim, olha, dá um jeito, vira homem, assume isso daí, você veio aqui para muito mais, você não vai cair, vai. E aí eu decidi tomar um rumo na minha vida. Aí no outro dia, comecei a acordar às 5 horas da manhã, já comecei a ler muitos livros, comecei a ler pra caramba, comecei a ver vídeos motivacionais, vídeos assim, disso daqui, o tempo inteiro, para me motivar. E aí eu comecei a saber quem que era Tony Robbins, Dr. Lai Ribeiro, enfim, Pablo Marçal, esses caras aí, Thiago Brunet, outras referências aí que muita gente conhece, que me tiraram, conseguiram me tirar daquele buraco que eu estava. E aí eu chamei uma nova galera para trabalhar comigo, mesmo com o parque fechado. Eu lembro que aí eu montei uma nova empresa para poder fazer o comercial do parque. Chamei a galera, começamos a vender. E eu lembro que naquela época a gente estava vendendo da seguinte forma: eu pedi as meninas para ligar e a gente treinava todo dia, treinava todo dia. Um roteiro de vendas e tal, e aí nessa hora que eu me apaixonei mais por venda ainda, que eu comecei a mergulhar mesmo em vendas. Falei, não, isso daqui vai ser a luz, a minha luz no final do túnel. E aí a gente ligava no Viva Voz e do outro lado a pessoa fala, olha, você está me oferecendo um pacote do Parque Guanabara, mas acabou de sair aqui no jornal que vocês vão falir. Vocês não são muito cara de pau, não? Vamos só fechar. Antes de você entrar nesse ponto, vamos segurar um pouquinho. Vocês foram lá, montou, e qual que foi a oportunidade que vocês viram, né, de formatação de um produto novo? Que a gente pensando no Parque Guanabara e tudo mais, é uma coisa presencial, né, que a gente tem que ir, divertir e tudo mais. Coisa de parque, vamos falar assim. Só que a experiência lá é totalmente diferente. Então, Ao vivo, né? Exatamente. É diferente. Guanabara é Guanabara, não tem jeito. E aí, o que vocês olharam para o negócio, assim, na hora que você falou, tá, como que eu posso criar, qual produto que eu posso criar aqui que vai trazer uma receita nova nesse momento que a gente está passando? Qual que foi A virada esse de chave, momento né? antes de você virar e quebrar a objeção, exercitar, e como que foi esse backstage, assim, vamos ver se esse produto tem viabilidade, vamos preparar a equipe. Como foi essa formatação antes da gente entrar na ação que você está vendendo? Show, legal. Como que foi? Foi necessidade. Tipo assim, cara, eu tenho que movimentar porque senão eu vou ficar louco, né? E eu lembro que eu cheguei, teve um dia que quando o pau tava quebrando mesmo e a gente não tinha perspectiva nenhuma, eu cheguei na sala do meu pai e ele, calma, segura a onda, vai cuidar da sua cabeça. Não pira, cuida da sua cabeça. E aí eu decidi fazer isso. E aí o que a gente viu? Pela necessidade, claro, só que eu falei, beleza. Na hora que eu estava pensando nisso, apareceu pra gente o seguinte, os buffets estavam fazendo uma campanha, não deixe, se não me engano, pessoal, era não deixe o sonho do seu filho morrer. E aí nós pegamos isso daí e jogamos para o parque também. E o que eu fiz? Eu não criei novos produtos, eu sim melhorei os nossos produtos e falei o seguinte, olha, você pode comprar com a gente por um preço bem mais em conta e eu te dou
um ano aí de garantia, 1 ano e meio de garantia. E aí a gente bateu nessa tecla. Ah, mas e se o parque não voltar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Não, vocês terão, ou então a gente devolve o seu dinheiro. E aí o caixa que nós fizemos não foi expressivo para o tamanho do parque. Nós vendemos 80 mil, nisso daí foram 3 meses, se não me engano, até o parque reabrir novamente. Mas para mim aquilo dali significou muito, porque nos jornais só saiu notícia que o parque iria falir. E a gente estava ofertando um serviço de uma empresa que estava prestes a falir. E mesmo assim eu tive 80 mil em caixa de receita. E aquilo dali, poxa, aquele negócio das vendas que eu pensei lá no algodão doce, que só depende de mim para fazer, eu consegui atestar mais uma vez. E aquilo dali mudou a minha visão de negócio. E para o parque não ter falido, o que que nós fizemos? Como eu falei que meu pai sempre foi muito conservador, queimamos as reservas, pegamos alguns empréstimos de incentivo aí do governo também, né, que ajudou bastante as empresas naquela época, e a gente conseguiu passar por essa crise. Graças a isso. Mas o divisor de águas foi para mim o seguinte, com essa virada de chave que eu tive, esse encontro meu com Deus, que falou, cara, ou você vai para o mimimi, que é o caminho mais fácil, né? que é o caminho mais fácil, colocar a culpa em todo mundo. Aí eu lembro que no início eu colocava a culpa no Calil. Calil, obrigado, viu? Você mudou minha vida. Falo isso porque eu colocava a culpa nele, que cara, tal, isso, aquilo. Mas depois desse choque, eu tive uma grande virada. E claro que com meus filhos também, eu comecei a prestar mais atenção na minha vida. Comecei a procurar, o que o Gabriel é bom? E eu comecei a aprofundar nisso. Sempre fui muito comunicativo. E aí eu comecei a trazer isso para mim. Olha que interessante aqui. Naquela época, né, teve muitos bufês, gente que estava preparando casamento. Pô, o tanto de gente que eu vi casando, fazendo casamento lindo e maravilhoso. Barato, Sim. não tem jeito. Surfou na oportunidade, né? Foi. Viagem, eu mesmo comprei várias viagens internacionais barato, tá ali agendado para fazer. Então, tipo assim, você viu uma leitura de mercado, de oportunidade, teve, por mais do caos, momento tudo, você teve esse tato, tomou a decisão de que o que dá para ser feito? De não aceitar também, mas e foi para cima vender, antecipar uma demanda futura no parque, hein? Conseguiu confiscar. Muito top essa linha que você trabalhou ali. E aquilo lá foi um empurrão. Foi assim, agora você vai. E aí eu comecei contratei mais pessoas, estruturei a empresa. Nós estruturamos hoje o parque, não só uma empresa que presta serviço para o parque, mas como um parque em si, como comercial. Nós estamos muito mais fortes, mas muito mais mesmo. Tanto financeiramente, como estruturalmente, como equipe treinada, pessoal da manutenção, a gente já consegue prever os incêndios, né? Em vez de apagar na hora, geralmente as pessoas fazem, a gente já consegue prever tudo. E outra coisa, por exemplo, temos saúde financeira e temos pessoal mais treinado para qualquer adversidade que venha acontecer, mais capacitado, e já pensando já daqui para 2030, enfim, Então, é uma vocês empresa... ampliaram o planejamento, colocaram previsão de risco ali, né, para Sim, poder... Porque antes é uma coisa que aconteceu muito em 2020, que foi assim, muita gente falando de gestão de crise. A gestão de crise ela já existe, mas existe nas maiorias das empresas que já tem uma previsão de risco, um certo manual. Quer dizer que esse manual vai ser 100% aquilo executado, que nem um plano é 100%. Sim, perfeito. Mas você já tem um norte do que fazer para diminuir aquele impacto ou reverter a situação. Sim. Então, vocês agora estão com esse planejamento mais... Opa, agora que a gente aprendeu com essa tacada aqui, vamos pensar daqui 2, 3 anos, se acontecer um cenário assim, tá? Que aí envolve até político também, né?
E, e o que que a gente vai ter de medida para a gente treinar o pessoal também, né? Nessa parte. Sim. Demais. Inclusive, nós temos uma grande novidade, vou falar com vocês, para você que está aí em casa também. Agora nós teremos um estacionamento próprio. Graças a Deus, Legal. vamos suprir uma dor dos nossos clientes, que lá a região, como é toda Belo Horizonte, né, tem alguns flanelinhas convenientes. E lá na nossa área ali, também na nossa região, tem eventos na Flemic, que é de corrida, tem jogos no Mineirão, então geralmente fica meio complicado às vezes parar o carro. Então a gente comprou um lote lá do lado, não aquela casa que é grudadinha, mas o próximo, haverão, se não me engano, são 80 carros, né, na mesma hora. E aí a gente vai conseguir, enfim, a gente já está pensando já num prazo longo. E também estamos levando o parque para o digital, mas isso é em breve, eu não posso contar não. Ó, que isso. Olha aí. Novidades vem aí, hein, galera? Fique de olho aí. Bem, vocês conseguiram expandir mais a linha de produtos, que agora vocês entraram com estacionamento também agora. E eu acredito que esse estacionamento é só um teste inicial, que você já deve estar com outros planos de arrumar, mas Sim, coisa do lado ali. a ideia é... Porque a demanda ali é grande para isso. Nossa, Eu demais. moro ali do lado, então, o Marcelo também, todo final de semana a gente tá lá andando naquela região. Sim. Então é difícil parar carro. Nossa, é difícil demais. Então, uma dor do cliente pode ser exatamente onde vocês viram a oportunidade, que é o estacionamento. Às vezes o cara Exato. fala, É uma grande dor do nosso cliente. exatamente. Aí bateu em dois clientes, né? Tantos passantes por lá e também quem é do parque. Mas esse conceito digital aí, agora eu tô curioso. Como que é uma imersão do Guanabara digital? Show. Beleza. O que nós temos? Nós temos a causa, que é o exterminador número 1 da tristeza. Pós-pandemia, a gente pensou nisso, porque nós vimos a comoção de toda a sociedade, tanto não só dos mineiros, mas de outros estados também. Igual nós temos clientes que fazem aniversário com a gente lá no parque, é do Rio de Janeiro, São Paulo. O cara sai lá do Rio para comemorar o aniversário da filha dele aqui. Porque ele morou a vida toda aqui em Belo Horizonte, quando ele teve a família dele, ele teve que mudar. E aí causa um sentimento de nostalgia, porque o pai dele levava ele e agora ele está levando a filha. Enfim. E aí nós pegamos, a gente tem que ter uma causa legal. A Disney, que é um grande exemplo para todo mundo, né? Não só no nosso segmento, mas para qualquer empresa que queira se dar bem, eu acho que deva modelar a Disney, porque eles são fora do sério. Inclusive, quesito, quem não sabe, quesito de experiência, né? Quando a gente está falando isso, estudando lá no mundo acadêmico do mar, a gente está, a parte das matérias, a gente sempre, quando a gente vai fazer estudo de caso, de experiência, é estudar na Disney. E isso daí, os marqueteiros de plantão, pode ter certeza, a maioria, quando está fazendo a graduação, os casos de experiência Disney. Cara, sabe quanto que vem? Só dando uma pausa aqui, tá, gente? Desculpa. Mas é uma curiosidade que eu fiquei espantado. Sabe quanto que uma loja da Disney dentro do Magic Kingdom, né, que é aquele parque do castelo lá de Orlando, vende por dia? Uma loja de souvenir. Aqui vende mais, tá? Chuta aí, chuta alto. Eu acredito que deve chegar a quase $1 milhão. $1 milhão. Eu não faço nem a mínima. Quase isso. Quase isso, não é? $600 mil dia. Dia. $600 mil. Se você converter pro real, então, enfim, é uma empresa que realmente a gente tem que buscar. A gente não tem acesso a esses números, óbvio, né? Mas, tipo assim, pensa quanto de receita antecipada, de demanda antecipada que eles conseguiram converter, que a Disney já não tem projetado. Exatamente. Um monte de gente que já não tem viagem marcada. Comprou e tal, porque que a Disney ela conseguiu transcender esse conceito, tipo assim, eu vou no parque, então chega lá e eu compro ingresso. Você já compra antes. Bem antes, 2, 3, 4, 5 anos. E é no mundo inteiro. Então ela conseguiu, tipo, você não tem uma Disney em cada
país, em cada cidade do mundo. Você vai até ela. Então, ela conseguiu virar uma referência global, né, nesse quesito de experiência. Óbvio que ela tem outros produtos, mas esse produto específico vai estar lá. E é sucesso. Que é transformação, né? Sucesso. Magia que eles conseguem transmitir a experiência do cliente, o encantamento do cliente é fabuloso. Eu amo a Disney, sou um estudioso da Disney, já fiz aí vários cursos da Disney, estou fazendo mais, porque lendo bastante sobre eles, porque eles são fodas. E aí essa ideia do Exterminador número 1 da Tristeza partiu deles porque lá eles têm um slogan de aqui, um branco aqui, aqui lugar de gente feliz. E aí a gente pensa, poxa, já que todo mundo na pandemia comoveu com a nossa situação, fizeram até vaquinha, que nem foi a gente que fez, o pessoal achou que era a gente, mas não foi a sociedade mesmo. Todo mundo em prol do parque, aí colocamos Exterminador número 1 da Tristeza, até pelos testemunhos que nós temos lá de clientes, o feedback. Olha, briguei com a minha esposa, fui para lá para me divertir. Teve um caso muito legal que foi de um cliente nosso que o quê? Ele terminou com a esposa dele e logo que ele terminou, a esposa dele ficou sabendo que ela estava com câncer. E era um câncer terminal. Eles tinham um filho e aí ele pagou para ela poder ir com o filho dela lá no parque. E ela mandou um áudio para ele, cara, falando que foi o melhor dia da vida dela, sabe? Até emociono porque Até arrepiei aqui. Tá doido. agradecendo a ele por ter promovido aquilo para ela. Então, o que nós vendemos é muito além do que apenas um ciclo numa roda gigante ou uma descida na torre. Transformação, uma experiência que pode mudar a vida da pessoa, que vai levar ela para o resto da vida. E essa pessoa que estava em fase terminal, ela guardou aquilo dele para o resto da vida dela. Sabe? E aí a gente trouxe esse Exterminador número 1 da Tristeza, que qualquer coisa que acontecer, se você estiver triste, vá para lá, você vai se sentir bem. Que legal, né? Eu acho que casa também com o ambiente, né? Muito. Totalmente. Você não vai ver ninguém lá no parque, tipo, triste, cara. Tipo, por mais que você vai chegar ali meio cabisbaixo, tiver acontecido alguma coisa, parque, ela chegou, ela vai ficar feliz. Eu acho que ele tem essa transformação. Assim, e respondendo, quesito afetivo. Desculpa, Gabriel. O porquê disso, né? E aí nós vamos criarmos personagens para levar para o digital. Entendeu? E aí a pessoa vai poder ter acesso à história do parque, né? Através de e-book ou, enfim, uma série de produtos aí que você vai poder levar para sua casa com os nossos personagens. Cara, não mascote, mas a gente vai criar uma história. Que legal. Para envolver melhor, porque histórias envolvem as pessoas, né? Quem não gosta de uma boa Olha que história? legal. A gente, pelo que me falando, a gente tem a Disney como referência, né? Ali, modelo de negócio, modelo de encantamento, várias coisas como referência. E é sempre bom a gente ter uma referência, né? Daquilo que a gente quer, se a gente chegar, ou ser até maior do que aquilo. Sim. Né? Então é muito bacana. Obrigado. E aí eu pegando algumas referências aqui do que você está me falando, desse posicionamento, né? Tipo, a Disney aqui, ela agora tem, que lá o slogan dela lá é lugar de gente feliz, aqui é lugar de exterminar a tristeza. Então a gente começa a criar pontos, né, de valor agregado, tudo mais. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se você já chegou a estudar o caso do Circo de Soleil. Não, ainda não. Confesso Cara, que não, mas recomendo. Eu vou te mandar até um livro que fala da estratégia dele depois. Faço questão. É um livro que quando eu estou nas palestras, sempre que eu dou, eu faço questão de sortear. Levar que é a estratégia do Oceano Azul. Só que a passagem do Circo de Soleil lá, ela é pequena no livro, né, e tudo mais. Só que o Circo de Soleil, ela investiu muito em experiência, né, do cliente também. eu já tive o prazer de ver. Fantástico. Então, tipo assim, foram criados ali dentro da matriz de valor, pontos de valor para diferenciar. Com certeza.
Então, assim, não sei se naquela época, assim, que eu não lembro, se tinha alguém maior que eles para eles poder tirar de referência, de Boa. atribuir valores, pontos positivos, ver, fazer um estudo de caso e aplicar no negócio para poder criar aquele valor. Mas é aí que nasce o diferencial competitivo, é aí que vem o Oceano Azul, a inovação no mesmo segmento. Que o pessoal acha que inovação é só fiz um produto novo, negócio, É. mas às Uhum. vezes é modelar, trazer uma experiência diferente. Por que não? Por exemplo, Guanabara, né? O negócio que é o nosso propósito agora, a causa, exterminar a tristeza realmente das pessoas. Chegar a pessoa que está com câncer aqui, cara, ainda bem que eu tive esse momento na minha vida, Uhum. porque é forte isso, Muito. e Exatamente. criar Essa linhas que conexão. conectam, né? Uhum. Uhum. Então, é um livro, assim, é o caso Cirque du Soleil junto com a Disney, se você pegar os dois estudar caso, Show, vou vai ler esse sim. transformar, velho. Vou ler sim. E até mesmo, né, a gente está falando de assunto de vendas aqui, e até mesmo a forma de vender, né? Porque a gente sabe que o bom vendedor, ele vende o que você precisa. Ele não vai empurrar algo em você. A gente está falando de vendedor profissional, que entende as necessidades do cliente, entende o que você realmente precisa, né? Igual você falou, pô, a gente comprou o lote, tá com estacionamento. Por quê? Porque a dor do nosso cliente, às vezes, deixar o carro dele lá fora, às vezes ter o impedimento de não conseguir ir porque tá muito cheio. Sim. Então é uma dor que vocês já viram e solucionaram essa dor. Uhum. Já pegando essa veia de vendas aqui, Gabriel, eu queria ouvir de você, né? Acho que o telespectador de casa ali já também está querendo entender um pouco de você. Você está no campo de batalha todo dia, assim. O que é vendas para o Gabriel? O que vendas significa para você? Vendas para mim é minha vida. Olha aí que É minha bacana. vida. E para a empresa, agora de uma forma organizacional, cara, vendas é que vai pagar a água que você coloca dentro da sua empresa, que vai pagar seu colaborador, que vai conseguir melhorar a sua estrutura. É o que vai te manter em pé. Se você não vender, não entra receita. Não entrando receita, você não consegue pagar ninguém. E aí sua empresa vai para o saco. E essa questão de vendas, a gente sempre pensa que vendas é o cara que está vendendo um consórcio, o cara que está vendendo um carro. Não, vendas é tudo. Para vocês, isso daqui é uma venda, porque não só Parque Guanabara, mas a minha imagem também. Eu tenho que me policiar, eu tenho que saber vender a minha imagem. O médico tem que saber vender a imagem dele, ele tem que ter os gatilhos mentais, ele tem que ter um processo de vendas, porque se não for paciente nele, ele também está quebrado, né? E aí, a cultura do brasileiro, ele tem um negócio seguinte, que é sempre ridicularizar o vendedor, sabe? É igual tem uma parte uma frase do Flávio Augusto que eu gosto muito, que é: chegaram para ele há um tempo atrás, falaram assim: você não consegue arrumar um emprego para o meu filho aqui, não pode ser até de vendedor. Essa eu lembro. Não é isso? E aí, cara, e Se eu não me realmente, engano, só te interrompendo, ele fala isso no O Conselho, que é é o isso, episódio. isso. Maravilhoso. Aquele cara é fantástico. E aí, e é isso daí mesmo, a galera tem um preconceito muito grande com isso, só Uhum. que tudo é venda. E para você estar bem na vida, você tem que saber vender, sabe? Então, para mim, venda é essencial. É o que vai te manter em pé ali financeiramente. Já você dá uns treinamentos de equipe para várias equipes de vendas também, né? Uhum. Já aconteceu de você pegar várias, aliás, frequência, né? De você pegar várias equipes e tipo assim, que eu considero que o vendedor, ele também não tem que ser o cara mais glorioso do negócio, mas ele também não tem que ser tratado como, igual eu falo, pode ser até venda, tipo assim, É. porque geralmente você vai em loja de departamento, essas coisas assim, o vendedor parece que é a veia ruim do negócio, entendeu? É frequente você ver esse tipo de pensamento nas equipes e esse tipo de Demais. cultura, né, estabelecida dentro da empresa, onde tinha que ser tipo assim, tinha a empresa, tipo, se eu sou do RH,
se eu sou gerente, se eu sou o cara que está operando a máquina lá, entregando serviço financeiro, eu tinha que ser a torcida, né? Igual no campo. Exatamente. Oi, vamos lá e tal. Uhum. E para jogar o pessoal para cima, porque o vendedor ele tá ali na linha da tração do motor, é a Tá no gasolina, front né? ali, né? E Tá bate no no front. peito, domina É, no peito e chuta no gol, né? é. E o que eu mais vejo é o contrário. É o pessoal de olho grande porque o vendedor ganha mais do que ele. Mas calma aí, o cara trabalha com variável. Uhum. Tipo assim, é estranho como o pessoal inverte os Inverte. valores, os riscos também, né? Ô, Gabriel, eu sinto que isso parte muito do líder, cara. Hum. Porque é da cultura organizacional da empresa. Se o líder não deixar bem claro que eles são um time que precisa do cara lá tomando pancada, igual lembrar Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Neymar, que apanha pra caramba. Se não tiver ele para apanhar e tomar gol, lá nós também estamos perdidos. Todo mundo Uhum. está no mesmo barco. Então a gente precisa de ter uma pessoa, sim, lá na frente, que é o vendedor no caso, e ele é comissionado por aquilo dali. E aí o líder tem que fazer o quê? Mostrar para todo o time que eles são uma engrenagem, cada um precisa de cada um ali, e eles também, caso, geralmente as pessoas mais conservadoras não fazem isso, geralmente, tá? Uhum. Mas ele tem que também valorizar os demais. E aí ele pode criar, tem ou comissão também, em dinheiro, ou então bonificação, ou então premiação, para que todo mundo perceba que, beleza, o Gabriel está na minha linha de frente, vendendo lá, eu vou ajudar ele a vender mais, porque quanto mais ele vender, eu também vou ganhar. E aí tirar aquele pensamento medíocre, terrível, que existe em muitas pessoas, que é o seguinte, eu sou pago só para fazer isso. Nossa, essa é forte, tá? E aí, se o cara está vendendo mais lá mesmo, e tem organizações que tem gente que pensa o seguinte, putz, se ele vender mais, eu tenho que trabalhar mais. E eu não ganho mais por isso. E aí, o que, que o cara quer? Não quer que o cara venda muito, sabe? E aí, esse é um grande gap aí, que o seu dinheiro pode estar indo pro saco ali, sabe? Não mostrar para o time que todo mundo ali tem um valor e que precisamos vender mais para a empresa crescer. Se a empresa crescer, você ganha mais e também o líder tem que valorizar essa galera. Tipo, não é só pensar no dele, né? Uhum. E eu acho que esse pensamento muda o jogo. Isso é um líder firme também, né? Para mostrar isso a eles. Porque senão o cara, igual já tivemos lá no parque, hoje, isso é um trabalho diário, tá, gente? Não é Uhum. tipo, vou fazer, pensar Instalou nisso e aqui, não. foi. E olha só, a gente está lá no parque, nossa empresa tem 72 anos. Conseguimos eliminar bastante essas pessoas, né, as maçãs podres. Mas ainda, vira e mexe, tem uma que não compactua com o mesmo propósito. E aí, se o parque está num domingo, nesse sol rachando aí, tá cheio, o cara tá assim, puta que pariu. Por que esse povo não está em casa ou está no clube? Ou então torcendo para chover, que aí não vai ninguém e ele trabalha menos. Só que aí ele tem que pensar o seguinte, eu dependo disso daqui para pagar o leite do meu filho, eu dependo disso daqui para alcançar os meus sonhos, entendeu? Então, se não tiver gente, crianças brincando lá, como que eu vou ter condições de pagar o cara? Entendeu? E aí é nessa linha aí que... Não, é bem forte. A gente pega aqui, né, a gente sempre fala com... Pode falar. Desculpa, falei uns palavrão, não tem problema não. Não, tem Não, não. relaxa. Desculpa, agora que eu tô... A conversa é tranquila. De boa. A gente vê alguns casos, né? Igual tem muitas empresas, né? Departamento não sabe, não entendem a importância do PPL, né? Participação de lucros, Uhum. que você pode motivar o resto da sua equipe, que às vezes não está associado diretamente à venda, com, opa, a empresa teve lucro e tal, vou tirar lá 5, 10% e dividir Sim. entre os departamentos que a empresa crescer, né? E já tive várias vezes, eu falo que eu já tive várias discussões, mas geralmente eu não discuto muito não, porque eu entendo que certas pessoas às vezes não estão no momento de entender aquilo que eu estou para dizer, ou aquilo ali, aquela verdade.
Então, eu já vi gente mais voltada para a parte social, né? Mais nessa parte. Achando ruim que a empresa fatura 70 mil e ela ganha 1.500. Uhum. Aí você pensa e fala, tá, mas você não assume já isso? Por que você não empreende na sua área? Ah, tem como dar consultoria. A CNPJ vai lá. Não vai entender. Não vai, não vai. Exatamente. Tem como, É, tem a especificação. É fácil vai lá e começar. faz, pô. Vai lá e faz, que aí você vai ser detentor da maior Uhum. parte do lucro. Mas na hora que tiver que pagar esse conta lá, eu sei que vai pagar. Qual o risco que você vai correr? Igual você falou, vocês pegaram o incentivo, o empréstimo que o governo ajudou, mantiveram toda a operação. Muitas empresas não fez isso, teve redução de custos Sim, necessário na mão de obra. E fala que isso não é um apoio social. com certeza. Eu vou mandar Porque embora quem sempre esteve aqui me Olha ajudando. quantas mais famílias. de um ano, velho. Qual empresa que faz isso? Vê as pandemias, as empresas que não aguentaram ficar um mês, Mandou todo mundo embora. mandou todo mundo, quebrou. Vamos colocar aí que um ano de. Vamos fazer uma estimativa. Esse um ano que você manteve todos os João, só colaboradores para e ter um tudo número mais, aqui. A gente entrou na pandemia com um custo mensal de 1.200. 1.200.000. 1.200.000 vezes 24, quase 100 pau aí. Tipo assim, aí vai ter outros custos que a gente consegue reduzir. O governo toma menos a mordida porque não está entrando caixa Sim. e tal. Reduz, mas, por exemplo, quase 100 pau que vocês arcaram. Vocês podiam ter economizado 100 pau fazendo o que é gestão de crise. Fala, manda embora e deixa só quem é necessário. Tem que Sim. ter esse horário. Então, nesse ponto que eu falo da cultura e tudo mais, é difícil a gente conseguir alinhar esse propósito que todos têm que entender, desde a base ao quem está lá no topo. Todos são importantes nos seus lugares. Gabriel, uma coisa muito importante até para o pessoal de casa também, que vale ressaltar o seguinte, que não adianta eu querer que o meu time trabalhe do jeito que eu quero se eu não falar com eles, se eu não reunir com eles semanalmente, no máximo 15 dias aí. Não adianta só eu pegar e colocar, igual várias empresas têm, colocar um quadro aqui com umas falas maravilhosas, umas frases, né, maravilhosas, se você não mostra para o cara realmente o que é. Ou também, vou além um pouco, que para a pessoa se sentir mais motivada, ser pertencente do grupo, ser pertencente do time, só remuneração, dinheiro, espécie, não vai valer. Não vai. Você tem que tocar no sentimento dela, você tem que mostrar o porquê daquilo ali, colocar uma boa história, para que a pessoa valorize mais aquilo dali, sabe? Porque só eu te pagar, não, porque a gente está ganhando. Tá, mas dinheiro por dinheiro não faz a pessoa amar mais o trabalho. Por exemplo, vamos para refletir. Então, Você ama mais a pessoa porque ela te deu dinheiro? Não, cara. Existem experiências, existe uma conexão. E é isso aí que você tem que levar também para ele. Então, exemplo na prática. Tipo assim, ó como que é louco esse negócio da questão de valor. Antes, com meus 15 anos ali, né, para 16, meu primeiro emprego de carteira assinada, a gente trabalhava e tal, foi na padaria, ali. Falando de 10 anos atrás, ganhava dobrando, hora extra, ia para a escola e tal, ganhava R$ 1.200, moleque de 15 anos, há 10 anos atrás, era dinheiro, né? Muita grana. Era muito dinheiro. Muita grana. E eu lembro que eu fiquei um tempo nessa padaria, eu já fiz essa escolha algumas vezes na minha vida, já depois, que foi, cara, eu preciso estudar para mim poder não ficar aqui fazendo isso. Eu não quero isso. Eu sempre tive uma missão, eu quero ter uma empresa, eu quero trabalhar no mundo corporativo e tal, essas coisas. Então,
para mim chegar lá eu vou precisar estudar, então eu vou ter que ganhar menos, fazer isso, mas eu não posso ficar sem trabalhar, que eu sou o cara que já cresceu aprendendo a ter o seu próprio dinheiro no bolso. Beleza, saí de lá de 1.200, cheguei com, eu lembro desse gerente, ele me ensinou demais, que é o Francisco, Bacana. comecei no grupo SBF, que é Centauro, ByteDance, comecei Uhum. na ByteDance. Eu lembro de eu sentado com ele, na entrevista com ele. Na época eu era apaixonado lá, o meu ex estava no relacionamento lá, falei mais, né? E, cara, você estava trabalhando para dar você estava tirando quanto? 1.200. Nossa, mas deixar de ganhar 1.200 para ganhar R$ 400? Nossa, 6 horas de trabalho? Eu lembro claramente é um banho de olhando. água fria, né? Não, um gerente, até para mim, quando vou fazer uma entrevista e tal, eu percebo, tipo, cara, você está saindo daí para ganhar pouco. Então, meu turnover com você vai ser muito alto. Então, deixa eu entender qual é os motivos. Tem gente que não entende os motivos. Tem gente que já elimina falando. O cara está acostumado a ganhar bem, só. Vai pegar e vai aguentar ganhar menos aqui? Não vai. O padrão de vida dele é outro. Aí eu falei com ele, não, que eu preciso estudar. Não tem problema, não. Uhum. Entrei E no você tá com quantos grupo. anos? Desculpa. Isso daí eu tava com 16 anos na 16 época. anos. Já com essa mente, tipo assim, Uhum. não, vou abrir mão de ganhar mais, que eu preciso estudar. E graças a Deus, 18 anos já trabalhava com vendas, eu comecei como estoquista, tentava, bicava os trem que ele estava fazendo, ia lá para o salão de vendas, falava mais devagar do que eu falo hoje, tem como, gente. E aí, tipo assim, foi aprendendo a vender e eu lembro dele de novo. Aí, olha só como que é um desafio tão medo. Ele me chegou, Gabriel, você não quer virar vendedor, não? Eu não quero virar vendedor, não, eu tenho medo de passar fome. É isso aí. Esse com 17 anos, tipo assim, É esse tal. preconceito, né, que É, muitos têm de sim, vendedor. sim, Não, sim. é o preconceito, mas eu não tinha o medo de passar fome, não era referente ao A ser vendedor? preconceito, era referente a eu não acreditava no meu potencial, Ah, sim. Entendi. Não era sobre a entendeu? profissão, né? É. Não é sobre a profissão, Hum, porque eu já ia lá, já vendia, já, eu ficava olhando, aí teve um dia que eu virei e falei, eu quero ficar batendo papo, beijo, igual esse povo fica batendo beijo aí, eu ficar Quero os carregando cara, vendedor. quero ser vendedor. Aí, só que eu tinha esse medo em mim. Aí o gatilho foi, opa, saí de casa, tive que sair de casa com 17, 18, saí de casa, cheguei meio no outro dia, conversar com você. Aí eu faço a mesma coisa, até hoje eu faço. Quando alguém fala que quer conversar comigo, eu chego, papo, ficar lá. A pessoa só vai falar, né? Eu sei que chamou para conversar, porque ele falava desse jeito. Uhum. Sou todo ouvido. Meu Deus. A mesma coisa eu faço. Aham. Ah, aí eu falei com ele, então, saí de casa, não dá pra ganhar R$ 400, porque eu ganho R$ 400, estou devendo 300, sobra 100, entendeu? E é isso, eu preciso virar vendedor. Só que eu já fui no RH e tal, já conversei com a Gabriela, já fiz a entrevista, esse dia eu ia chegar, já fui Uhum. no Sentado Tal Negócio, já conversei com o Ricardo lá e tal. E eu falei com o Ricardo que eu queria só um posicionamento seu, se você precisa de mim aqui ou não. Porque, na verdade, fala, você aguenta segurar um mês? Aguento. Me efetivou. Com 18 anos, eu estava ganhando, um mês depois que eu virei vendedor, já estava alugando minha casa, primeira Bacana. chácara, e estava ganhando quase R$ 3.000. Foi se ganhar assim. Isso Isso daí, há 10 anos atrás, né? não, isso daí já com 18. E com 18. Você tá com quanto agora? Vou fazer 27 meses 27. agora. Nossa, já era uma grana boa naquela época. Eu paguei É. minha faculdade, Pô. tive incentivo, foi maior carreira. Então, eu comecei, eu aprendi a guardar um pouquinho as coisas, ser conservador, depois aprendi a gastar um pouquinho também, que é necessário. E sempre dando, assim, se eu abrir a história da minha vida, tem, você acha esse bico de um monte de coisa. Uhum.
Aí, mas sempre teve esse momento, de, tipo, a gente está falando, vamos dar um passo para trás e vamos ter a consciência de, tipo, galera, eu tenho que estar num lugar, eu tenho que fazer isso. Para mim poder mexer com vendas, eu tenho que acreditar em mim também, confiar No produto. no produto, não adianta ser ruim, mas aquele momento que, opa, às vezes eu vou descer o nível aqui para poder subir 3. Caixa totalmente o que a gente está Uhum. falando. É exemplo claro de E vida real. isso daí é parabéns, viu, por essa atitude, porque geralmente, e eu falei que eu tinha um pensamento muito medíocre, eu no seu caso não sei se eu trocaria, porque naquela época, tá? Naquela época, porque isso é muito bacana, né, cara? Você já estava ganhando um salário bom, né, R$ 1.200, mas para aquela época já, e aí você decidiu diminuir para poder estudar. E hoje é tão difícil você pegar o jovem, naquela época você estava com 18, 16 anos, jovem para poder estudar, né? Eu falo assim, a gente hoje lá para contratar, e eu vejo uma dor dos gestores e líderes é poder contratar uma galera mais nova, porque ele não é todo mundo, tá? Claro que não é todo mundo, mas uma boa parte tá querendo ir só pro lado do oba-oba, não tá pensando a longo prazo. Mas enfim, mas aí. O longo prazo ele é essencial para qualquer coisa. Eu Uhum. fiz isso na época para estudar, foi prioridade. Estava na faculdade, eu já ganhava 5.000 na Centauro Olha ali aí. por mês, já com 19, 20 anos. E, tipo assim, eu tinha que vender ali, gente. A meta de um vendedor de loja, assim, de chão, é tipo assim, pra você começar a sair do salário mínimo, tem que vender acima de 45.000 no mês. Para me ganhar dentro das bonificações lá no mês, eu tinha que estar vendendo em torno de 90, acima de 80.000 por mês em loja. Uhum. Isso eram uns 2.000 atendimentos para lá que fazia, para poder ter uma líquida depois lá, né, do Uhum. salário e tal. Cara, escolhi de novo sair do emprego para estudar e pagando a faculdade. Olha que doideira, hein? A gente tá falando de vendedor aí, e eu queria até entrar na pergunta pro Gabriel. Quais ali habilidades essenciais que você acredita que um bom vendedor tem que ter? Porque, Olha. cara, igual a gente falou ali, tem que ter um vendedor que, assim, tem que fazer Uhum. sentido. Não é Sim. aquele cara que vai empurrar qualquer coisa em você. Tem que ter, eu acredito que tem que ter algumas habilidades, né? Aí com treino, Uhum. com estudos. Olha, para eu, Gabriel, contratando uma pessoa, ela tem que ter valores. Um currículo bom, né? Não precisa ser tipo Harvard, não. Falando um currículo que normal aí, vamos dizer. Não precisa de nada demais, mas o que eu mais prezo são os valores, né? Uhum. Se a pessoa é honesta, se ela tem ética, se ela tem respeito, se ela é humilde, não acha que sabe tudo, quer aprender e tem ambição. Tem ambição de querer vender mais, mudar. Ah, estou ganhando 5 conto aqui, mas eu quero ganhar 10. Estou ganhando 10, eu quero ganhar 100. Pensando lá no futuro, mas fazendo papel hoje, sabe? Olhando lá, mas trabalhando presente. E aí uma qualidade assim, acho que isso é humildade e a ambição, sabe? Humildade de que, por exemplo, eu mesmo eu não sei de nada quanto até a frase de um filósofo, né? Quanto mais sei, vejo que nada sei. Sei que Exatamente. nada sei, É. Sócrates. E Sócrates. E aí eu eu vivo isso, cara. Eu tenho que aprender a cada minuto, sempre aprendendo, porque a gente não sabe de nada. E às vezes, quando você vai contratar uma pessoa de vendas, se ela tem experiência, ela já tem carregado muita crença, muita modinha, tipo, enfim, já tá meio que o processo meio que automático. E você desconstruir isso daí, mostrar para ela, a pessoa tem que ter humildade. E às vezes ela vai ter resistência de mudar, de fazer a metodologia da sua empresa. Né? E a mudança causa dor, né, cara? Quem É quer mudar? demais. Ainda mais falando em vendedor assim direto, não é errado ter aquele vendedor que só tira pedido. Quer dizer, seu processo comercial é um processo comercial. O cara tem que tirar só pedido, Sim, Uhum. sim. sem esforço.
Mas o vendedor que só tira pedido, vai cair para um lado consultivo que aprende que vai desconstruir demais, cara. Uhum. É. E E aí, pegando a galera que está nos assistindo, Gabriel, a gente sim. tem grandes empresas, pequenas empresas aqui. Aí a gente já está falando de vendas aqui. Como que a pessoa pode... Porque, assim, as empresas grandes, elas já sabem que elas precisam vender, é a alma do negócio. E Uhum. as empresas pequenas também, como a gente estava falando aqui, tem algumas que sabem e tem algumas que tem pessoas que falam assim, ah, não, meu negócio vende sozinho, ou até empresas grandes também. Não preciso ter vendedor aqui, minha empresa vende sozinha, eu consigo vender meus produtos, meus serviços sozinho. Tem essa crença limitante também. Sim. Mas para essas pessoas que querem crescer, querem alavancar e querem ter um time de vendas na empresa, qual que é o primeiro passo que elas têm que fazerem? Vamos pensar na empresa grande e na empresa pequena, tá? O que, Primeiro, que ela tem que fazer primeiramente? para alavancar suas vendas, Até mesmo para aprimorar ali o processo de Uhum. vendas. Digamos que ela não tem um processo de vendas, mas ela quer começar já a implementar isso na empresa dela. O que, que ela precisa de ter? Ah, beleza, vai ter um vendedor, vai ter 2 vendedores. Show. Às vezes ela não tem condição de contratar um time, né? Que a gente conhece que tem o pré-vendas, tem Uhum. o closer, né? Sim, Tem empresas que têm SDR. SDR, BDR, É, mas empresa pequena a gente sabe que não vai não ter vai. todos esses profissionais. Olha, no meu ponto de vista, depende da sua empresa. Boa. Para quem quer começar, uma empresa grande, ela já tem um mapeamento, toda a estrutura da jornada do cliente. O cara aparece aqui pelo Instagram, o que seja, igual lá no Parque Guanabara. Pessoa, ou ela vê a gente na TV, ou na rádio, ou no Instagram, ou no Facebook, vários canais. E ela cai num funil. Beleza, aí eu tenho um processo. São seis processos, não. É um processo com 6 fases, né? Mas o cara que é dono de uma padaria ou dono de uma peça automotiva, ele não precisa de ter um close, um SDR, enfim. Entenda o seu negócio. Para quem que eu vendo? Quem que é meu avatar? Ah, meu avatar é esse. Beleza. Qual que é a jornada do meu cliente? A jornada do meu cliente é essa. Então, aonde que eu posso ter um vendedor? Eu preciso colocar um robô, que hoje grandes empresas fazem isso, porque a demanda é tão grande que se eu for contratar 100 mil pessoas, eu abro uma empresa de telecom, né? É, Mas entenda o seu negócio, mapeie ele. Eu, depois dessa virada que eu tive, pós-pandemia, eu peguei toda a minha estrutura do comercial e do parque e nós mapeamos da onde que está vindo meus clientes, como que ele chega até mim, qual que é a jornada dele até eu fazer meu pitch de venda e depois o meu pós-venda. Agora, uma coisa é boa, tá, gente? Para qualquer empresa, pós-venda, sabe? Seu CAC vai lá embaixo, se você cativa e cultiva aquela empresa. Aquela empresa não, aquele cliente. Lá no Parque Guanabara nós temos o pós-venda, nós não chamamos de pós-venda, nós chamamos de dedicação ao cliente. E aí eu tenho a madrinha do cliente e o padrinho do cliente. São os que legal. cuidam dele. Se você vai lá a primeira vez, isso é para quem fecha pacote, tá, pessoal? Numa vinda convencional, nós estamos ainda estruturando para ter acesso melhor a esse cliente. Porque vocês já foram lá, eu pegar esses dados da pessoa que está indo, a gente está estudando a melhor forma ainda. Se eu coloco no caixa, trava fila. Se eu coloco pessoas, tá, mas eu não pego todo mundo, enfim. E aí, com a galera do pacote, seja excursão escolar, empresas, enfim, aniversários, eu crio o processo, Uhum. né, de vendas, onde eu vou ter a prospecção, primeiro contato com o parque, depois ele cai num robô, do robô ele qualifica esse cliente, ele manda para o SDR, do SDR ele qualifica mais ainda esse cliente, joga para o close faz o pitch, manda para a dedicação do cliente, lá na dedicação do cliente eu terei 1 ano de contato com esse cara. Uhum. Faço o primeiro dia, o pós-venda, primeiro dia como que foi, mas sempre com muita educação, sempre com muito respeito, sempre entendendo que do outro lado é uma pessoa. Faça com que cada detalhe seja memorável. Faça que a pessoa se sinta especial. E aí, dessa forma, eu consigo ter o feedback dessa pessoa, entro em contato com ele novamente 6 dias depois, e aí depois eu faço 3 meses, 3 meses e 3 meses. Mas aí eu não faço venda nessa dedicação do cliente. Eu só pergunto para ele como é que tá a família, como é que tá o filho,
se o filho chama, sei lá, Enzo, e aí como é que tá o Enzo? Estamos sentindo falta dele? Pergunto para ele qual o brinquedo que ele gosta mais, se o sorvete estava gostoso. Vou fazendo perguntas que têm a ver com o meu negócio, para sempre manter ele comigo, né? Faço, agora nós criamos o cliente premium, que vai ter vários benefícios. Nós sempre chamamos ele, olha, vai ter agora para os clientes promotores, eu faço a semana do cliente, ou então chamo eles para um evento que eles não vão pagar nada por isso, envio presente para eles na casa deles, e com os detratores também nós fazemos esse trabalho de recuperar esse cliente. Claro que nós estamos lidando com o ser humano, tá, pessoal? Uhum. Não quer dizer que 1 mais 1 vai dar 2. Mas quando você monta um processo, mapeia seu cliente, você sabe com quem que você está lidando, está bem estruturado, padronizado, as chances de você acertar são muito maiores, né? Uhum. Eu falo com o meu time o seguinte, sempre quando a gente muda o roteiro ou alguma coisa no processo, aí tem aquela... Quando é mudança, o pessoal, poxa, retrai um pouco, mas depois eles vão, porque a mudança gera esse problema, né? Uhum. Ainda mais você, todo momento você está vendendo experiência. Sim. Exato. Então, na hora que chega para ir no Guanabara e pós foi lá experiência. Então, sua comunicação, seu pitch de venda, tudo tem que ter experiência. Em todos os momentos gerar algo, né? Até pegando aqui, você falou que você usa vários canais ali para poder atrair a atenção, né? Gerar esses leads. Sim. Como que você tem estruturado essas ações assim no digital, por exemplo, isso mais convencional, né? Instagram, Facebook ali, YouTube. Olha, hoje a gente tem uma agência que cuida para a gente disso, e ela me dá assessoria sobre como lidar com esses leads novos, né? Então, e aí eles fazem o trabalho deles, tráfego pago, sempre eles mandam para mim, mas a ideia, eles criam e mandam para eu poder validar aquilo lá. E aí, mas sempre batendo numa tecla do gerar sempre uma boa experiência, parte da família. Aqui somos exterminadores número 1 da tristeza, e mostrando para o cliente que o nosso produto ou serviço não é somente uma ida no parque, é uma transformação de vidas. É um momento que você vai estar com seu filho mais próximo, que você vai gerar experiências com eles que vão ficar guardados para o resto da vida. Porque para motivar o meu time também, eu sempre falo com eles o seguinte: vocês têm noção do que vocês estão vendendo? Vamos refletir. Quais são as maiores lembranças que vocês têm da sua infância? De um puta de um brinquedo que você ganhou, ou de uma experiência que você teve com o seu avô, sua avó, sua tia, seu tio, pai, mãe. Então é isso que nós estamos vendendo. Nós estamos vendendo uma coisa que aquela criança vai levar para o resto da vida dela. E olha que Você vai legal. passar para os filhos. E vai passar pros Exatamente. filhos. E aí ele vai levar os filhos e vai ter aquele sentimento de nostalgia. E aí... Exatamente. E olha que legal. Você falou aí do Parque Guanabara, né? Aí às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, mas às vezes eu tenho um negócio local, tenho outra empresa, tenho outro business de outro segmento. O que que ela pode pegar com tudo que você falou e trazer isso para ela? Ou seja, o que que eu estou vendendo? Não é só um produto, não é só um serviço. É entender isso de forma clara, qual que é a transformação que o meu produto ou meu serviço gera no meu cliente, que eu consiga passar para a minha equipe para transformar isso de uma forma que seja uma forma vendável, mas que não seja tão, digamos, cara, eu tô te vendendo bilhete para você ir no parque. Não, não é isso. Eu quero te vender Show. transformação. Show, Marcelo. E eu acho que o mais interessante foi que você falou desse touch point, que é cada momento que você conecta com a pessoa, você traz a ela para a realidade, mas não vende. E exatamente isso que a gente faz aqui na Time. Às vezes o Gabriel, eu ligo para um cliente, a gente sabe que ela tem uma dor, que ela tem uma necessidade, mas a gente não bate nisso. A gente traz isso e fala, cara, e se a gente fizesse isso junto?
até mesmo porque eu sinto aqui que às vezes isso ia dar ou vai dar mais resultado para a gente. Então, por exemplo, implementação de uma segunda ferramenta. A gente vê que é uma dor do cliente, mas a gente não vai falar de cara que isso é uma venda, mas a gente traz a consciência que ele precisa e que a gente está ali para solucionar o problema dele. Então, né, as pessoas de casa aí podem trazer isso como benefício de entender o produto, entender o serviço, falar, cara, como que eu posso solucionar a dor do meu cliente, né, do meu possível cliente também, para essa realidade com o produto e serviço que eu tenho. E vai ser essencial porque você vende sem ser invasivo. E eu tenho certeza que essas pessoas que você liga perguntando se o Enzo tá bem, se a Valentina gostou do sorvete, ela vai falar, cara, o parque preocupa com meu filho, eu vou voltar lá. Uhum. Então, você já está se vendendo só de ter essa ligação para essa pessoa. E Olha, ainda olha que tem mais uma transformação. sacada aí, ó. Só deixa só Pode, uma tranquilo. que tem tudo a ver com isso que você falou e vou além. Uhum. As pessoas elas pagam mais quando envolve sentimento. Exatamente. Quando envolve sentimento, elas estão dispostas a abrir mais a carteira e tirar mais dinheiro do bolso. Ó, casando com tudo que você está falando, a gente está falando aqui, a gente direcionou mais os filhos, né? Esse Uhum. conceito mais criança. Então, o Sim. público-alvo, vamos falar assim, principal ali. Mas a gente entende também que a experiência ali de espantar a tristeza e tudo mais vai além. Quantos casos você teve lá do primeiro beijo no parque? Nossa, tocou numa Exatamente. tecla legal demais. Porque evolui. A criança, ela evolui. Experiência de infância, depois experiência do namorinho. Vai além, Exatamente. tá? Vai Exato. além. Vai Vai Sabe o além. que além. tem lá? Casalzinhos mais velhos que vai que Pedido de tipo. casamento. Olha aí que doido. Pedido de casamento. Cara, então a gente está presente em momentos transformadores, em momentos extraordinários na vida das pessoas, que é quando a criança está lá encantada, putz, é um parque de diversão e o pai está levando o seu herói. Até uma certa idade na nossa vida, nós temos como os nossos pais como herói. Então tá te levando lá, depois tem um primeiro beijo lá no parque, tem a roda gigante que já foi palco de vários pedidos de casamento, sabe? Uma das coisas que nós tivemos lá com uma colaboradora nossa que ela entendeu o real significado de ir além das expectativas. E a Giane, ela é a nossa gerente operacional lá. Eu estava conversando com um rapaz por e-mail e ele falou, e ele era novo, né? Tipo, acho que devia ter uns 20, 23 anos, 24 anos. E aí, vou fazer o pedido de casamento lá na roda gigante. Pode? Eu falei, pode, será um prazer. Tudo primeiro. Ele falou, Gabriel, vai ser numa quinta-feira de noite. Pode? Eu falei, pode. Só que no dia eu tive um imprevisto. Eu só fiquei na empresa na parte da manhã. Eu falei o seguinte, olha, como você vai decorar a gôndola, preciso que você venha antes para a gente entender o que você quer, Aham. para na hora não te atrasar ou gerar nenhum transtorno aí, você não conseguir fazer o pedido. Ele falou, beleza. Só que ele mandou por e-mail e eu não vi. E aí ele foi lá na Giane, chegou lá, eu conversei com o Gabriel e ela falou, olha, mas ele não passou nada para mim, realmente, eu não tinha passado nada, porque eu não sabia se o cara ia mesmo de fato ou não. E aí ele falou, tá, eu preciso fazer isso daqui na gôndola. Isso levaria 2 ciclos da roda gigante. E aí ela poderia ter feito da seguinte forma, cobrado os 2 ciclos, que é R$ 12 cada ida na roda gigante, seria R$ 24 para o Parque Guanabara. Ou ela poderia falar assim, eu entendo sua demanda, você pode montar lá do seu jeito, que eu não vou te cobrar por isso. Uhum. E ela optou pela a segunda opção. Para o parque, o que gerou mais de valor? Foi os R$ 24 que ela perdeu ou essa experiência que causou no cara dele fazer o pedido de casamento na roda gigante? Os caras vai voltar. Aí a pergunta que fica tipo assim: qual, uma pessoa, desde da criança, né? No ano a ano, né? Qual que é o lifetime dessa pessoa ali? Quantas vezes essa Exatamente. pessoa geralmente vai no seu parque? Olha, Uhum. nós Num ano. no ano 2 vezes, recorrência 2 vezes.
tá? Mas nós temos clientes aí, eu vou dizer, 20% do nosso público sempre vai. Aí vai de uma vez a cada 2 meses, né? Tem pessoas que vão lá 2 vezes por mês, né? Que Mas legal, na velho. média geral, 2 duas vezes vezes ao no ano. ano. É. Ao ano. 2 vezes E, ao ano. e De acordo com a nossa última pesquisa. Uhum. Tá, 2 vezes no ano, mas se a gente pegar o tempo, a estimativa de vida de quantas vezes essa pessoa volta em 10, 20 anos, é muita coisa, né? E ainda traz agregados ainda, que aí o seu custo de aquisição é diminuído pelo lifetime, pela experiência, pelo pós-venda que você vai mantendo ali e tudo mais. Sensacional, velho. E essa transformação, né, pegando ali exatamente do casamento, cara, aposto que foi falado para os familiares, depois deve ter agradecido, aconteceu um burburinho ali, todo mundo ficou sabendo, todo mundo do parque parou para ver. A sensação de ter essa experiência é muito boa. Inclusive, isso acontece com a gente, né? Por mais que, por exemplo, a gente vai em vários lugares, vários restaurantes, quando você é bem atendido, né, tem uma experiência diferenciada, você vai falar, cara, volta lá, porque pelo atendimento, pela experiência, às vezes uma coisinha ou outra, pode ser que o suco ali não foi 100%, às vezes a comida não estava 100%, mas a experiência do atendimento, né, o garçom foi gentil, ele solucionou todos os seus problemas, até mesmo eu gosto de falar que ele previu a objeção, porque tem um caso que eu gosto de falar aqui, né, que nós da Time, a gente sempre tem que prever as objeções e não só Sim. quebrar as objeções. Como que a gente faz isso? Eu tô lá no restaurante, eu pedi, sei lá, uma pizza ou uma picanha. E aí aconteceu alguma coisa lá dentro da cozinha e esse meu pedido vai agarrar. Cara, é mais fácil o garçom ir lá e falar pro Marcelo, Marcelo, sua pizza aqui vai Show. demorar um pouquinho, cara, porque a gente agarrou ali na cozinha e aconteceu imprevisto. Mas eu vou, daqui 20, 25 minutinhos, que não estava previsto, agarrar, mas te prometo que eu vou trazer ela quentinha para você. Você já está ciente desse problema, você já sabe que vai agarrar. Imagina, você já prevê a objeção. Imagina se você é um garçom e falar, não, deixa ali pro cara, eu tô acostumado a pedir em certo tempo e eu vou ficar lá esperando 5, 10, 15, 25 minutos. O garçom vai chegar e depois com a pizza, ah, não, a gente teve um problema ali na cozinha. Olha a experiência que eu tive. Então é mais fácil você prever as objeções e quebrá-las do que esperar acontecer uma experiência negativa para o cliente. Com Então, certeza. como que vocês pegaram isso e colocaram, cara, sensacional essa experiência do casamento. Pô, previu, já sabia que ia ser legal, R$ 24. O preço ali não fez diferença. O que fez diferença foi a experiência. Isso é muito legal. Como que a gente trabalha isso para poder prever isso? Treino, treino e abrindo a cabeça da galera. Fala abrindo no sentido, realmente, abrir o leque. Eu sou pago para levantar essa xícara aqui. Mas eu tenho 2 pessoas do meu lado, eu não posso levantar sorrindo para vocês? Então, ir além das expectativas, saber avaliar o que está acontecendo. A culpa pode não ser sua, mas o problema é seu. Então, você saber avaliar, estou em determinada situação aqui, eu posso ir além? Eu posso fazer isso? Bacana. Igual a gente sempre preza pelo atendimento ativo. Se tem alguma pessoa perdida no meio do parque, e eu tenho as pessoas, os instrutores, os monitores que estão rodando o parque, e às vezes o operador pode estar próximo dessa pessoa, tem um atendimento ativo, vá até nela, ver, oi, está precisando de alguma coisa? Não posso ajudar, porque eu acho que posso ajudar, mas o que eu posso fazer por você? Estou vendo que você está assim, oi, licença, qual que é o seu nome? Assim, seja muito bem-vinda, vi que você está precisando de alguma ajuda, sabe? Fazer com que o cliente sinta que você está inteiramente à disposição dele, sabe? Fazendo com que ele seja especial a cada momento, fazendo que cada detalhe seja memorável. Eu acho que isso muda o jogo. No mundo que nós vivemos hoje, todo mundo fala comigo, Gabriel, vocês não têm concorrente. Sim, diretamente nós não temos, mas nós temos o cinema, nós temos o clube, nós temos os restaurantes que têm playground lá dentro, nós temos bares que têm playground lá dentro, nós temos o churrasco do final de semana, nós temos, enfim, N possibilidades que fazem a pessoa tomar a decisão, vou ao parque ou não.
E qual que vai ser nosso diferencial? O tratamento, cara. Hoje em dia, às vezes que a gente pega uma pessoa que é mais jovem, nós temos que ensinar ela a ser educado. E eu faço cursos aí de vendas. A tecla desses grandes players é, pessoal, seja educado. Nós estamos carentes disso. Uhum. E tem uma empresa que me dá suporte, só de você ligar para lá, você já assusta. Do jeito que o pessoal é educado. Você tá aqui, quer escutar mais a pessoa. E Exatamente. isso muda o jogo, cara. A pessoa vai tomar um baque. Tem pessoas que, para que você vai falar muito boa tarde, seja muito bem-vindo, tratar pelo nome? Você pode chamar por primo, diretor, chefe? Não, cara, é nome. É muito boa tarde. Que bom que você está aqui, sabe? Seja muito bem-vindo. O que eu posso fazer por você nesse atendimento? E aí você vai causando experiências melhores na pessoa que, na hora dela decidir, e aí aquela questão do restaurante que você falou, ela vai pensar duas vezes se ela vai no seu local, que deixa lá você esperando, ou se vai em outro que tem todo um cuidado maior sobre você, né? É sobre ser gente, né? Isso. Isso. Gente cuidando de gente. E é Ser sobre o que a gente gente. estava falando ontem, que é sobre ser interessante, né? O interesseiro. Porque Isso. quando você quer saber mais sobre a pessoa, então é tudo sobre ela, não é sobre você naquele momento. Então, quando você dá esse atendimento, a pessoa fala, entra nessa parte mais humana. Pô, ele tá sendo educado comigo, né? Ele Uhum. tá falando diferente comigo. Então é sobre ela, não é sobre você. Perfeito. E isso Uma, faz diferença demais. uma coisa, mas tem aqueles clientes que precisam ser demitidos, né? Cara, se o cliente veio com 4 pedras na mão, dá um sorriso para ele. Ah, mas ele me xingou, tá? Aí para quem bebe, o preço da cerveja vai mudar se ele te xingou? Para quem vai não sei aonde, vai comer uma pizza, mudou o preço da pizza? Seus sonhos mudaram? Então, encontre o propósito, firme no seu sonho e azar do cara que tá com cara fechada. Eu falo para você poder esperar, porque vendas tem muito mais do emocional também, cara. Muita portada na cara que você leva. Nossa. Sabe? Principalmente o pessoal que está na frente ali ligando o tempo inteiro. Às vezes você vai fazer 50 ligações dia e vai fazer uma venda. Se você não tiver um emocional bom, você cai ali na hora. Olha que engraçado, você falou sobre tratar as pessoas bem, eu lembrei de um podcast, um assunto, eu não lembrei muito bem, que eu estava dirigindo, ouvindo o podcast, mas eu lembro vagamente que é tipo assim, dois amigos foram comprar jornais assim, aí o amigo dele foi lá na banca, né, aí viu ele pedindo o cara o jornal, aí ele comprou. Aí o cara foi totalmente mal educado com ele, não sei o que e tal, resumo da ópera, foi 100% mal educado. E ele foi completamente educado com o cara e tal. Não, muito obrigado, tenha um bom dia. E saiu. E aí, quando o amigo dele chegou e falou assim: Nossa, cara, eu vi como que o cara da banca te tratou super mal, ele é ignorante daquele jeito e tal. Por que que você tratou ele tão bem? Aí ele falou assim: Eu não vou deixar ele mudar o meu dia. Então, ou seja, é tudo sobre mim nesse momento, não Aham. é sobre ele. Se ele tem o poder de mudar a minha decisão, o meu pensamento da forma que eu quero, né, digamos, ser, eu tô deixando ele me dominar e não eu estou sendo dominado. Isso, na hora que eu vi isso, eu falei, cara, Faz todo é sentido. É transformador, faz todo... engraçado, né? Como os Legal, legal. polos sempre tem que estar invertendo, né? Ao mesmo tempo que você tem que entender que é sobre o outro e não sobre você, Tem você também momento tem que inverter o polo e entender. é É sobre sobre o mim, mim não e é não sobre sobre ele. você. É, porque Então, isso é imagina. muito treino, é muita prática. Não, Uhum. não quer dizer que só porque a gente está falando, ah, o cara te tratou mal e tal, você vai dar um Tem... sorriso. Às vezes, você não consegue fazer isso naquele Uhum. momento, tá tudo Exato, bem, vai exato. tentando dia após dia. Treina, igual você Ou falou. então Se sai fosse de assim, não cena. teria briga no trânsito, né? É, Porque, por verdade. exemplo, às vezes a gente não sabe o que é que acontece. Às vezes o cara tá ocupado levando a filha para o hospital ou indo buscar alguém no hospital. E aí, o que que a gente pensa? Nossa, que doido, retardado, entrou na frente, tá? Mas a gente não sabe o que que aquela pessoa tá É. passando. Então, minha namorada até me fala, né, que toda hora que eu passo um louco, não sei o que, eu falo assim, ah, tá, deve estar indo pro hospital. Aí, esses dias, passou um cara correndo, ela, ó lá, aquele cara tá indo pro hospital. Porque, assim, você não sabe, É. cara, da necessidade ou do momento que aquela pessoa tá passando. Então, tipo assim, não dá pra prever. Então, é sobre ele, não é Uhum. sobre nós. E isso daí é um gatilho bom, Bom, porque,
Porque Bom. não, cara, ele não é um filho da puta, vamos dizer assim, não, ele tá precisando daquilo, então deixa ele. Exatamente. Deixa Aí vai você, lá. quando você começa a pensar sobre si, coisas boas que você, eu sempre falo, cuide do que você tem controle. Do que Show. você não tem controle, você não cuida. Então, se ele tá lá correndo igual doido, passando na frente de todo mundo, deve estar aí que você tem que ter o pensamento positivo. Tá indo pro médico, deve estar acontecendo alguma coisa, tá passando mal, você se sente bem. Você fala, não, filho da mãe, não sei o que, eu vou lá atrás dele, que não sei o que, já é sobre você e sobre ele junto. Você tá querendo discórdia. Uhum. Então, isso é muito forte pro seu eu interno. Sim, sim. É muito doido. legal isso. Muito legal Isso mesmo. aí, gente. Estamos chegando no final. Já? Não queria, Exatamente. mas Finaleira. eu fui aqui passando, a gente foi além da pauta ainda também, como sempre. Muito obrigado mesmo. Vai ter que ter parte 2 que eu já estou pensando em algumas outras coisas. Vambora. Eu tô com o projeto em mente aqui que a gente vai conversar nos bastidores, que eu acho que vai dar bom. Exatamente. Para trazer para o Timecast, porque aí a gente vê você executando as coisas, aí você vai passar esse momento e a gente vai trazer isso para cá, porque tive uma ideia relacionada à experiência e Legal. vai Coisa ser boa bom. vem aí, hein, pra nós. Legal. Aqui a gente tem no final, a gente gosta de fazer uma partilha, sabe? Nesse exato momento, a gente sempre faz essa roda aqui perguntando você aprendeu, o que você quer passar de mensagem referente ao nosso papo aqui que a gente passou, sabe? Que é uma forma da gente sintetizar também os pontos importantes. Então, Gabriel, dentro desse papo que a gente teve, o que foi que te marcou, ou qual o recado, a dica que você quer passar para o pessoal? Eu entendo, tem uma frase do Walt Disney que ele fala, você pode construir o melhor parque do mundo com investimento de 100 bilhões de dólares, mas se você não tiver gente para poder cuidar daquilo, fazer a mágica aparecer, né? E pelo tudo que a gente está falando aqui é sobre se colocar na visão do outro e também se valorizar e entender que somos seres humanos, falhas, com sonhos, com adversidades, com problemas, né? Nem sempre a gente está sorrindo, enfim, mas saber entender o outro. E aí, quando você vai para a organização, para o profissional, não só em casa também, porque eu acho que sua vida pessoal vai muito de encontro com a vida profissional. Se eu estou bem dentro de casa, a chance que eu tenho de ir bem no meu trabalho triplica, enfim, vai muito além. Você se colocar como outro, saber que são pessoas trabalhando com você e que todo mundo está no mesmo barco e que você precisa. Hoje, mais do que nunca, você precisa das outras pessoas. Não dá para só você ir dominar a bola no peito e tentar passar por todo mundo, que não é possível. Então, acho que fica essa lição aí. Cuide de gente, para que elas tenham condições de cuidar dos seus clientes. Show de bola, hein? E você, Marcelo? Cara, primeiro, eu aprendi pra caralho aqui hoje. Eu também, Tinha que obrigado por agradecer isso. demais, porque assim, sobre a sua história, então, ali, quando você começou a comentar, principalmente, o primeiro gatilho, até para o pessoal de casa que tá nos ouvindo, tá aqui até agora com a gente, é, cara, você que tá aí, às vezes não tá passando o que o Gabriel passou, né? Mas tá passando algum momento, né, que tem ali, pode ser na vida pessoal, na empresa, não desista, cara. É o que o Gabriel falou, eu acho Boa, que Marcelo. cada momento que você passa, eu acho que é uma transformação que você tem, uma prova que você consegue, né? Então, ou seja, não desista, isso é muito forte. Então, assim, não desista dos seus sonhos, não desista do que você quer conquistar. E o segundo foi ter uma experiência sobre o cliente, né? Ter essa empatia. Então, tudo que ele falou ali sobre vendas, é sobre o negócio, sobre empresas, não é sobre nós, não necessariamente nesse momento sobre a gente, é sobre a pessoa que está do outro lado. Então, é como que você pode cuidar dessa pessoa, como que você pode trazer essa pessoa para mais perto de você, para atender e dar a melhor solução para essa pessoa. Então, acho que esses dois pontos aqui foi muito forte para hoje. Só complementando, tirar essa visão de todo mundo quer comprar alguma coisa, mas ninguém quer que a outra venda. Tira essa relação cliente e vendedor. Cria uma conexão, uma parceria onde você estará solucionando o problema dele, proporcionando
que ele conquiste o sonho dele. E que isso vai causar uma transformação na vida dele. Show de bola. Show de bola. Obrigado. E você, Gabriel, o que você aprendeu aqui hoje? A cabeça deve estar aí, saindo na fumacinha, igual o Majin Buu, né? Você já me conhece, né, Marcelo? Eu, quando fico muito caladinho assim, que eu tô indo longe. Matutã. Vocês têm nem noção que, graças a Deus, eu consigo ter essa visão Isso é bom. mais longa. Eu sou esse cara visionário ali na frente. Então, tipo assim, em resumo mesmo, o que eu peguei aqui é tudo relacionado à experiência. Então, e não é só a experiência ao cliente, a experiência, né, tem que estar na sua cultura. Uhum. No mesmo momento que você falou, a menina podia ter cobrado os 24, podia não ter feito nada, foi lá, o cara conseguiu fazer o pedido, e olha que não teve o repasse de informação, mas teve experiência. Então, isso tudo ele está linkado, né, ao maior insight, que como que eu estou aplicando a experiência na Time, como que meus clientes da Time estão aplicando a experiência deles, Dos clientes deles. né, nos clientes. Então, isso é importante até mesmo para a gente poder trazer mais corpo para o negócio, aumentar as vendas, gerar mais oportunidade. Como levar isso para o digital também? Então, fiquei Legal. pensando muito nesse sentido de experiência também. Show de bola, show de bola. Gabriel, o pessoal, ó, eu sei que além do lá da gestão do Guanabara e tudo mais, eu sei que você tem alguns projetos pessoais também, Sim. né? O pessoal que ainda não conhece projeto, né, e quer saber desses projetos, o que são, como te encontrar, porque no Guanabara, você já sabe, né, gente? Estarei lá. Você vai estar lá. Mas, entre outras coisas, rede social, como o pessoal te encontra e o que você está fazendo aí no momento? Legal. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, meu Instagram é BielGPD, tá? Bem simples, só isso, BielGPD. Hoje, após minha virada de chave, eu comecei a me aprofundar bastante nos estudos e eu criei um método para poder aplicar no meu time. Com esse método, eu vi a coisa acontecer, conseguimos bons números, belos números, consegui engajar meu time, consegui crescer mais ainda a nossa empresa. E aí eu começou a ter uma demanda de outras empresas querendo também aquele método ali. E aí eu comecei a vender cursos e treinamentos. Hoje eu estou dando somente treinamentos para outras empresas terceiras e logo terei meu curso também. Tá? Então fiquem ligados aí. Quem quiser meu treinamento é só entrar em contato comigo no direct, lá do meu Instagram mesmo, BielGPD. Nós conversaremos, teremos uma sessão de estratégia e aí eu vou entender qual que é a sua necessidade para a gente poder junto solucionar o seu problema aí e alavancar as vendas. Show de bola. Para me encontrar, LinkedIn Marcelo Oliveira, Instagram @Marcelo da Time, YouTube Marcelo da Time, Timecast ali, Time Company já me encontra também. E você, Gabriel? Para me encontrar, você pode jogar aí no Google hoje direto, facilitar a sua vida, no Instagram e tal, tudo a mesma coisa. @Gabriel MKET, tá? Para encontrar a Time também, é só jogar timecompany.com.br. Esse é o endereço do nosso site, esse é o @ das nossas redes sociais, então bem unificado. E para você que esperou chegar até agora para poder pensar, vou querer um diagnóstico aqui do meu marketing e tudo mais, ou então vou esperar finalizar para me fazer a inscrição, aproveita o QR Code está aqui, já aponta, já faz o cadastro lá, vai receber esse diagnóstico grátis, né, do seu marketing, que eu ou Marcelo vai fazer da sua empresa. Às vezes você também chegou depois ali, no meio do episódio e tal, no início. Se você tiver na Spotify, na Disney, outro canal, o link vai estar na descrição também, tá? Para você poder estar indo lá, pegar esse diagnóstico gratuito.